Estamos aqui entrando ao vivo. Vamos conferir os canais que hoje eu estou vendo aqui, tanto o Instagram quanto o Facebook, entrando os dois simultaneamente. Deixa eu ver se está tudo certo. Parece que sim. Depois vocês me dão um feedback. Estão ouvindo direitinho? Se estão vendo? Legal. O pessoal já está chegando aí. Boa noite. Aí, o pessoal chegando já. Valeu. Deixa eu colocar aqui na outra página. Vão entrando, vamos entrando. Legal, aqui. Que bom que tá todo mundo aqui hoje, de novo, chegando. I Love Odonto, o nome é bom, o nome é bom. I Love Odonto. Plínio Tomás, esse Plínio Tomás que entrou é meu pai. Beijo, pai. Legal, tamo aqui, tamo junto. Flavião, Cris, bom te ver aqui. Quem mais tá aí? Deixa eu ver quem mais tá aí. Tá entrando, pessoal chegando. Hoje eu tô mais uma vez transmitindo. Priscila, vai lá, Priscila. Tô mais uma vez, Priscila, direto de Salvador, né, Priscila? Então, mais uma vez transmitindo aqui. É a segunda vez que a gente está fazendo isso nessa série. Também pelo Facebook. Então, o meu perfil do Facebook também está transmitindo. Então, algumas pessoas estão vendo por lá, outras vêm pelo Instagram. Botei as duas câmeras perto aqui hoje para ver se a gente se melhora, né? Porque da outra vez estava uma mais para cá, hoje as duas estão mais próximas para facilitar um pouquinho a vida. Então, legal, estamos então transmitindo hoje novamente por dois canais diferentes. É isso aí, Priscila, Salvador. Eita terra, legal. Passei parte da minha lua de mel aí em Salvador, então tenho boas memórias daí também. Legal, legal. Felipe também entrando. Felipão, parceiraço. Vamos lá, vamos lá. Então tá, nosso assunto hoje está um assunto é, provocador, né? Vamos falar de convênios, então algumas pessoas ficam assim, o que você vai falar de convênios, né? E agora, o que vai ser? Como é que é essa história de falar de convênios? Bom, o que eu vou falar de convênios é o que está escrito aqui, cara, né? É um dos capítulos do livro, simples assim, né? Então é o capítulo 15 daqui, ó, que é exatamente o capítulo trata disso, né? O nome do capítulo, para quem já viu, já sabe, né? É exatamente esse que eu estou questionando, se o convênio é amigo ou inimigo. Tem exatamente esse título, né? Então, para quem se lembra, eu falei que a nossa jornada aqui de 11 lives, essa aqui é a 10ª, né, penúltima, eu ia passar por todos os capítulos do livro, depois fazer uma última, que é um fechamento, e trazer um bônus ali, que é falar um pouquinho de marketing digital. Então hoje, Michele também chegando, hoje é a última, da última live, que é especificamente sobre capítulos do livro. E aí vai ter a próxima, na próxima terça-feira, né, a última dessas lives aqui, onde eu finalmente vou falar sobre o marketing digital, que é uma coisa mais atual, que não tem ainda no livro, né, não tinha, num livro escrito em 99 sobre esse assunto. Mas o mais importante é falar do marketing raiz. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a gente está fazendo essas séries aqui, né? Para quem se lembra, estou aqui exatamente por causa disso, porque eu estou bastante cansado de ver muita bobagem ou superficialidade a respeito do marketing. Costinha chegando aí também. Estou vendo então muita gente, né, que pratica o marketing de uma forma equivocada e ao mesmo tempo para comemorar a aposentadoria do livro, que já vendeu 18 mil exemplares e mais aproximadamente 1.000 downloads já do PDF aí, mais ou menos isso. Eu não tenho muita clareza hoje como é que tá, mas por aí. Então, por isso a gente fez essa série aqui. Que bom que tem uma galera acompanhando a gente aqui, acompanhando por aqui e acompanhando no grupo que a gente montou lá no Telegram, que muita gente já conversou comigo também. Eu vou manter esse grupo do Telegram, a gente vai fazer outras coisas, não só outras lives, outros trabalhos assim, mas eu vou transformar aqui no nosso grupo do Telegram numa comunidade, onde a gente vai sempre tratar de assuntos de gestão, de assuntos de marketing. Eu vou continuar colocando lá áudios e vídeos e assuntos lá exclusivo para aquela comunidade do grupo lá do Telegram. Então, se você quiser acompanhar, quiser continuar recebendo mais material interessante a respeito de gestão, de marketing, para clínicas, essa coisa toda, então vou sugerir fortemente que você entre na nossa comunidade do Telegram. Essa comunidade também passa a ser agora a comunidade das pessoas que também ouvem e já seguem o podcast Consultório Empresa. Então, lá no Telegram, o grupo chamado Consultório Empresa também vai ser a comunidade nossa do podcast Consultório Empresa. Então fica aí o convite para você seguir o podcast, ouvir os podcasts que estão disponíveis, pega na sua plataforma predileta ou vai lá para o YouTube também, como você preferir, ouve por lá, assiste por lá.
e entra na comunidade que vai ter material que vai ser exclusivo para quem está lá. Tem um material que eu vou colocar, vai ter áudio, vídeo, enfim, que eu vou colocar. Então eu resolvi manter esse grupo, que era inicialmente um grupo para acompanhar esse nosso bate-papo aqui, dessas lives, mas eu decidi, eu achei que tá legal, tô gostando daquela interação, tá bacana o papo que as pessoas têm comigo ali, então eu resolvi dar continuidade no grupo do Telegram. Então fica o meu convite, a sugestão para que você entre lá, participa com a gente, vai ser um grande prazer ter vocês lá trocando ideias, enfim, para a gente aprender junto, a gente discutir junto, eu quero ouvir um pouco de vocês também. Então, bem legal, tá bom, gente? Valeu pela oportunidade, né, dos que já estão lá, que já estão trocando algumas informações com a gente lá. Bom, acho que é isso, vamos entrar no nosso assunto propriamente dito. Como eu falei, para quem está chegando agora, o assunto de hoje, convênio amigo ou inimigo, é o nome do capítulo nome do capítulo 15 do livro Marcha para Dentistas, que é exatamente o tema que a gente está tratando aqui, né? Então vamos lá. O que eu quero falar, na verdade, aqui é qual é a relação que a gente tem com o convênio, quais são os pontos positivos e negativos que a gente tem disso, como é que a gente aperfeiçoa nosso relacionamento com isso. E muita gente me pergunta assim, e esse é um questionamento comum, por que um capítulo como esse, o que tem a ver isso num livro de marketing? Porque quem entendeu e quem está aqui desde o começo entendeu que marketing é a minha relação com o mercado. Mercado. Marketing é quando eu transformo este substantivo num verbo no gerúndio, ele volta a virar um substantivo, né? Eu falei desse fenômeno aqui. Ele é exatamente, o marketing é essa relação, é eu entender a minha relação com o meu mercado local, como é que isso funciona, como é que é essa dinâmica. Porque somente entendendo essa dinâmica de um mercado, market, local, é que eu entendo como que eu me posiciono, como é que eu me insiro, como é que eu aproveito pontos negativos e positivos, como é que eu lido com tudo isso. Então, quem entende o livro inteiro, quem entende o conceito, né, de que marketing é algo maior do que ficar fazendo propagandinha ou coisinhas no Instagram, tal, quem já entendeu isso entende perfeitamente por que precisamos de um capítulo falando dos convênios aqui, tá bom? E é sobre isso que a gente vai falar então. Eu quero começar dizendo e contando para muita gente, que tem gente que eu sei que conhece bem, tem gente que ainda não me conhece um pouquinho, com convênios, como é que é isso, como é que foi essa minha relação com convênios. Bom, eu quero dizer que assim, dizendo que está picotando aí, gente, está tendo um problema, né? Aconteceu isso da última vez, mas antes nenhuma das outras teve. Semana passada, terça-feira teve, hoje está tendo um pouquinho de novo. Não sei o que acontece. Vamos lá. Então, assim, lá também, tá? Então, indo por lá, né? Continuo ouvindo no Facebook, se precisar, tudo bem? Se estiver dando esse probleminha, continua no Facebook, me procura lá no meu perfil do Facebook, tá bom? Espero que lá não esteja dando esse problema. Me parece que não está aparecendo para mim problemas lá. Não sei se é só aqui. Vamos lá. Bom, então, o que eu estava dizendo? A minha relação com convênios então, eu vou falando direto, tá, gente? Minha relação aqui com convênios, então, é uma relação muito de longa história. Então, eu me formei, aí logo depois já tive atendimento a parcerias diretas também, mas em 95, ou seja, eu tinha pouquíssimo tempo ali de formado. Em 95 eu tive a oportunidade de entrar em sociedade de um convênio. Então, eu já fui dono de um convênio, fiquei só por 2 anos, desde a abertura dele, né, assim, já a um momento a gente já tinha um espaço grande, a gente estava com clientes de grande porte, estava bem legal. Que foi uma das coisas que me fez me desenvolver em termos de marketing como um todo e fez me desenvolver muito na área comercial. Então foi muito interessante, foram só 2 anos dessa experiência. Eu posso dizer para vocês, ser gestor de um convênio, de uma operadora, é muito, muito complexo, muito difícil. E olha que isso foi antes da lei que regulamentou o setor. Mas é bem difícil. Então, às vezes eu vejo colegas dizendo como se fosse uma super moleza, super fácil, ganhar dinheiro. É nada, é muito, muito difícil. A gente passou, eu e a sócia que eu tinha na época, muito tempo ali perdendo dinheiro até começar a equilibrar o negócio, enfim. Aí eu resolvi sair e fui para uma outra empreitada. Aí eu virei auditor de um outro convênio, de um convênio do tipo autogestão. Virei auditor durante algum tempo e depois eu passei a coordenar todo o modelo de rede e funcionamento dessa autogestão. E por esse motivo eu acabei virando diretor de uma associação de empresas de autogestão. E isso foi uma experiência fantástica, porque me fez ter noção e números de todo o segmento, de todo o mercado. Então essa associação das autogestões do Brasil fazia a única, na verdade, eu ia falar maior, mas acho que era a única pesquisa que tinha consistência para ver os números
por exemplo, da odontologia do Brasil. Então eu tenho esse vício de pegar números, de analisar números desde então. Eu era, como eu falei, diretor dessa associação. Isso foi muito legal, muito rico para mim. Então, minha relação com o convênio tem esse tempo todo. Como eu tratava de modelos, eu comecei a construir modelos internos de funcionamento, aconteceu um negócio interessante. Eu fazia auditoria, eu comecei a dar aula de auditoria. Eu e alguns colegas na época, auditores de algumas dessas autogestões, nós nos reunimos e criamos o primeiro curso de autogestão que se tem história no Brasil, pelo menos a gente não viu algum anterior a esse. Fizemos esse curso, foi um curso rápido, o pessoal gostou, a gente ampliou o curso, o pessoal gostou. Pra você ter uma ideia, o curso tinha 4 horas, o pessoal adorou. Aí nós temos outra versão com 8, ou seja, nós dobramos. Aí o pessoal gostou, nós temos outro com 16. O pessoal gostou, a gente foi ampliando esse curso e por 17 turmas eu dei aula numa pós-graduação em auditoria, em auditorias com análises estatísticas, auditorias bem complexas de como aperfeiçoar a gestão de um plano, fazendo não auditoria de ver mais fichinha e papelzinho, mas estudando como funciona a operadora. Então, foi uma experiência muito, muito, muito rica nesse sentido aí, para mim, tá? Então, esse tempo todo aí. Então, enfim, né? Além disso, já assessorei várias operadoras, várias cooperativas pelo Brasil. Então, ao longo desses vários anos eu como consultor, eu já vi o lado operadora e já vi centenas de clínicas que atendem, acho que alguns milhares, de clínicas que atendem convênio, né? Muito provavelmente você. Então, eu vi, estudei já bem como é que funciona o lado da clínica, a sua relação, as suas dificuldades, os seus vícios. Eu já vi o lado do operador, os seus vícios, suas dificuldades, fazendo grandes projetos e diagnósticos para várias operadoras. Então, ao longo dos anos, eu aprendi a entender cada vez mais e mais e mais, a entender os lados, como é que eles funcionam, e seus prós e seus contras, quais são as questões que não funcionam tão bem, as questões que precisam ser melhoradas. Então tudo isso foi me dando uma grande visão de como funciona o mercado sob o ponto de vista da operadora. Legal? Então por isso que eu quis começar dizendo isso. Eu tenho uma relação, cara, uma história com convênios, né? Muito, muito, muito antiga. Desde que eu me formei, atendendo pacientes de convênio e depois, enfim, com toda essa jornada que eu acabei de contar para vocês aqui. Bom, agora eu vou entrar num lado um pouco mais técnico. Por quê? Porque eu vou entrar num lado técnico, embora vai ser proporcionalmente superficial, mas eu vou entrar num lado técnico só para mostrar direito o que é uma operadora, porque uma coisa que eu vejo é que as pessoas, os colegas, hoje essa conversa é muito para dentista mesmo, né? Claro, estou falando do livro que é Marketing para Dentista. Eu sei que tem outros colegas que estão presentes, que eu já vi alguns aqui que não são dentistas, que são médicos, nutricionistas e tal. Mas hoje eu quero falar muito para dentista porque eu quero abordar isto com a classe odontológica, tá? Particularmente esse assunto. E eu vejo, voltando, que muito colega, muito dentista não entende exatamente o que é uma operadora e tem um viés de interpretação. E também vejo algumas operadoras entendendo, talvez, de uma forma não tão boa ali, talvez, como é que é o dentista e essa relação. Essa relação tem alguma dificuldade, como você sabe, não é novidade para ninguém. Então vou fazer algumas definições, vou trazer uns números só para a gente entender, e aí eu vou falar o que eu quero falar, que é o que tem de vantagem, desvantagem, como é que essa relação e como é que ela pode ser boa, como é que essa relação pode se tornar boa. Então, a primeira coisa é que o convênio é um apelido que as pessoas dão, né? Então, as pessoas, é um termo muito, muito antigo, como todo mundo usa, eu estou usando ele aqui também, mas é um termo ruim, né? Enfim, o que é esse tal do convênio odontológico, né? Na verdade, o nome certo disso é uma operadora de plano odontológico. Então, precisa entender que plano odontológico é quando eu tenho uma empresa, né? Que é essa operadora, eu vou operar, ou seja, vou realizar uma relação de transição, vou fazer essa operação intermediando ali pessoas que têm interesse em comprar odontologia, ou seja, pacientes e empresas, e do outro lado, quem quer vender esse serviço, que são clínicas e profissionais, e dentistas. Então, é uma intermediação, ok? Então, como é que eu vou conseguir fazer essa relação? Então, eu costumo brincar e dizer que é mais ou menos como se eu comprasse no atacado e vendesse no varejo. Isso é mais ou menos uma operadora de planos odontológicos. Ela cria um plano. O que é esse plano? Ela vai fazer uma conta, essa conta não é chutada, não pode ser por lei, tá? Ou seja, precisa de um cálculo estatístico, chamado cálculo atuarial, onde é definido qual o valor que precisa ser cobrado, para que, se aquele montante de pessoas que eu vendo aquela carteira estimada pagar aquilo, considerando o montante de pessoas que utiliza, que é proporcionalmente baixo,
este montante recolhido aqui pague aquelas. Então, por exemplo, você pega uma operadora que você tem lá, sei lá, 100 mil usuários, 100 mil pessoas pagando, quantas estão usando? Estão usando 5%, por exemplo, tá? Então 5, 6, 7%. Então se eu pegar ali, 5% só para efeito desse exemplo aqui, essa quantidade de pessoas que está usando, este montante de dinheiro aqui tem que ser suficiente para eu pagar o que essas pessoas estão demandando e utilizando nesse momento. Isso é um cálculo atuarial, em linhas gerais. Deu para entender? Então, as operadoras trabalham assim, esse é o modelo de lei. A lei obriga a ser assim. Ou seja, eu tenho que fazer uma conta para não estourar isso. Porque se eu invento da minha cabeça, pode ser exagerado ou pode ser muito baixo, que não dê para cobrir todo mundo. Aí eu vou ficar sem caixa. Se eu sou uma operadora e fico sem caixa, eu vou desassistir os meus usuários. Isso não pode acontecer. Então a lei não permite. Ela cria então todo um modelo para como controlar isso direitinho. Fechou? Então tá bom, então essa é a primeira coisa. Aí esse mercado cresceu de uma forma muito interessante, vale a pena ler no livro a história, eu conto um pouquinho dessa história no livro, não vou ficar falando aqui, para a gente não tomar tempo. Mas aí as operadoras cresceram, foram se desenvolvendo, até que chegou uma hora que era necessário ter lei, ter uma regulamentação, porque cada operadora fazia o que queria. Mesmo, assim, era bem festa do caqui. Cada plano era de um jeito, você não conseguia, você usuário, né, o usuário não conseguia comparar se esse plano é melhor do que aquele, era difícil comparar. Aí, finalmente, teve uma lei que a gente conhece, né, como a Lei 9656, que foi publicada em 98, e essa lei, que ela é muito famosa para quem lida com esse mercado de saúde, e a Lei 9656 então botou ordem pela primeira vez. Aí no começo foi meio difícil, cobre, não cobre, o que tem, o que não tem. Aí essa lei teve vários remendos, e aí ela foi arrumando até se estabilizar e tal. Né? Alguns anos depois, foi em 2001, se eu não estou enganado, surgiu, né, em decorrência dessa regulamentação, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, um órgão regulador que era responsável por controlar as operadoras para ver se elas estão fazendo as coisas conforme essa regulamentação ou não e criar novos dispositivos para essas leis, novos dispositivos para essa regulamentação. E essa agência também, como tudo, como todas as outras coisas, né, foram aprendendo a lidar com isso, foram entendendo as particularidades do mercado. O Brasil não é um país, são países, né? Cada lugar do Brasil funciona diferente. Né? O jeito que acontece um trabalho lá em Macaé, no Rio de Janeiro, é muito diferente do que acontece numa cidade do interior de São Paulo, por exemplo. Então, essas realidades são diferentes, os tipos de plano oferecido, algumas são oferecidos pela empresa, outras não, enfim, né, eu já vou falar sobre isso também. Então, a regulamentação foi se aperfeiçoando ao longo do tempo também por conta disso. Tá? E aí a gente pode dizer, é muito mais do que eu vou falar agora, mas a gente pode dizer que existem basicamente, estou sendo bem simplista, as pessoas que são de operadoras que estão me vendo vão falar assim, nossa, mas você simplificou demais. Mas vai por mim que isso dá para entender. Tem basicamente 4 tipos de operadoras e elas não são iguais, nem pela lei. Então quais são os 4 tipos de operadoras que a gente tem na odontologia? Uma é chamada odontologia de grupo. O que é odontologia de grupo? É aquela onde uma empresa resolve prestar esse serviço desta operação, né? Então ela vai dar um jeito de construir as suas regras ali, sua precificação, etc., com base nessas regras, e faz essa operação. A pessoa pode comprar ou não, ela está no mercado e seja o que Deus quiser. Se colocar mais caro e a pessoa não quiser comprar, se todo mundo sair, ela está no mercado. É uma odontologia de grupo, igual a medicina de grupo. Né? Um exemplo, vai só para você entender, seria a Mil Dental. Então é uma odontologia, entre outras tantas. Tá? Então ela está lá como odontologia de grupo, propondo essa intermediação. A pessoa pode comprar, a empresa pode comprar e por aí vai. Tá? Um outro tipo, que é regido por um modelo diferente um pouquinho nessa regulamentação, é a cooperativa. O que é uma cooperativa? Cooperativa, só um detalhe, a odontologia de grupo, então, ela tem dentistas credenciados para atender a sua população que ela vem para quem ela vai vender o serviço. A cooperativa tem outras regras, outras leis. Né? A lei da cooperativa é uma lei, a lei da cooperativa é uma lei forte, inclusive, do Brasil. E uma cooperativa, então, todas as pessoas, os dentistas, quando entram, eles passam a ser donos. Donos. O cooperado é dono em igual condição um com o outro. Em igual condição em que sentido? Não dá para uma pessoa falar assim, eu tenho 8 cotas, você só tem uma, então eu mando mais. Isso não existe
no modelo de cooperativa, em linhas gerais, tá bom? Então, em tese, todo mundo quando entra numa cooperativa, que paga às vezes uma taxa para entrar numa cooperativa, aqui é dono daquela operadora. Então, em vez de ser credenciado a uma operadora, que eu sei lá quem é o dono, eu só vou receber, na cooperativa eu sou dono, e muita gente não entende disso. Ou seja, se eu entrar na cooperativa, eu não vou ter interesse apenas em receber o meu honorário ali como dentista, que me é proporcional ao que eu atendi, mas o meu interesse vai ser fortemente em conseguir fazer com que o negócio como um todo da cooperativa dê lucro, porque se a cooperativa der lucro, ela for bem gerida, ela vai gerar dividendos para mim depois, entende? Ela vai gerar uma distribuição de lucro depois, ou ela vai conseguir ter capital para fazer mais negócios. Então eu sou dono, tem que ter um pouco de cabeça de empresário, e não só um dentista que atende aquela cooperativa como se fosse mais uma operadora. Ou seja, é uma visão diferente que precisa ser pensada diferente. O outro tipo que tem é a autogestão, que é da onde eu vim, que eu contei essa minha história para vocês aqui no começo da live. A autogestão tem esse nome por quê? Porque ao invés de uma empresa, imagina uma indústria, né? Então você imagina lá, vou dar um exemplo de Correios, Petrobras, fundações, enfim, né? Você pega lá Correios, por exemplo, né? Banco do Brasil. Então você pega lá uma empresa dessa e ela fala assim, Volkswagen, algumas que eu estou lembrando aqui. Então a Volkswagen fala assim, ao invés de eu contratar, lá no passado, vou falar hipoteticamente, ok? Então ela fala assim, ao invés de eu contratar a Mil, por exemplo, ou ao invés de eu contratar a Uniodonto, que é a cooperativa é a Uniodonto, na maioria dos casos. Ao invés de eu fazer isso, eu vou montar nós mesmos. Então a gente pega a nossa agremiação, a nossa associação de funcionários, a gente pega um grupo nosso, uma fundação eventualmente, uma caixa de assistência, um grupo nosso, e essas pessoas montam um plano para si mesmo. Ou seja, esta empresa monta o plano para nós mesmos. Então é os funcionários criando um plano, associação de funcionários, contratando um plano para si mesmo. Mas ao invés de contratar um plano de fora, resolve elas mesmas contratar lá o hospital no plano de saúde, contratar o médico, credenciar todo mundo e fazer a operação, aquela intermediação. Tá claro? Então isso é uma autogestão. Então uma autogestão não tem fins lucrativos. Isso precisa ficar bem claro. Uma autogestão é bem diferente, porque o objetivo da autogestão é feito dos funcionários para o próprio funcionário, com o objetivo de dar a melhor assistência, a mais ampliada possível, fazer com que aquilo funcione, né, sem o objetivo de gerar lucro, mas de dar a melhor assistência possível com aquele valor, com aquele sistema de arrecadação que ela tem, que às vezes é compulsório, às vezes não é. Aí tem vários modelos que aí não vou entrar aqui no caso. Então todos os funcionários vão participar com um rateio, não importa. Então ela tem um modelo que ela arrecada dinheiro e com aquele dinheiro ela vai dar a melhor assistência possível. Com que objetivo? De ter lucro? Não, de dar a melhor assistência possível. Então é bem diferente dos outros, tá? E por fim, o quarto grande modelo que a gente tem é o modelo de seguradora. Seguradora é diferente por quê? Porque a seguradora ela teria uma rede, em tese, referenciada, tá? Só para a gente entender em linhas gerais, que a seguradora é igual quando você tem seu seguro do seu carro, né? Que você compra para usar. Não, para não usar. Então você, em tese, uma seguradora seria eu comprar um serviço esperando que eu não tenha esse sinistro, ou seja, não tenha que ficar usando muito, mas se eu utilizar, tem um ressarcimento. Só que aí, assim como você talvez tenha lá uma batidinha no seu carro, você pode, por exemplo, levar na oficina da própria seguradora. O que ela faz? Ela facilita o processo de você ter que arrumar, depois pegar o reembolso da manutenção do seu carro, certo? Então esse é o papel do dentista numa seguradora. Ele já está facilitando esta operação, porque no fundo, no que a seguradora estaria te fazendo é te reembolsando um gasto. Só que se você for no próprio segurado, não, no próprio referenciado que ela te indicou, que é da lista dos dentistas ali, você já tem direto, ela, ao invés de você pagar e ter o reembolso, né, dos valores que estão numa suposta tabela dela, ela já paga direto, assim como ela paga direto a oficina mecânica. Deu para entender? Então, sem entender isso que é uma coisa que eu explico aí no livro, sem entender isso, a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e a gente entende errado. E entendendo errado dá problema. Por exemplo, não entender que quando eu estou no odonto eu sou dono, é importante, é fundamental entender. Não entender isso é estranho, porque eu trato essa minha relação de uma forma equivocada. Tem gente que entende, tem gente que não entende, né? Enfim, então acho que deu para entender um pouquinho tudo isso aí, né? Bom, eu costumo dizer, e aí vamos lá,
O que é uma operadora? Depois que eu expliquei essa parte um pouco mais técnica, eu vou dizer que a operadora é o seu departamento comercial. Se você lembra ou me acompanha, você sabe que eu falo que toda empresa, qualquer empresa tem um tripé fundamental. E eu preciso saber disso. Então, ou seja, 3 departamentos. Eu costumo brincar que são 3 departamentos básicos que toda empresa tem que ter. Se uma dessas 3 pernas não funcionar, ela quebra. Né? Então, uma dessas pernas, ou seja, um desses departamentos é a minha capacidade clínica, o departamento clínico, o departamento de produção, de fazer bem feito. O outro departamento, a outra perna, é o departamento comercial, de atrair clientes, converter, fidelizar. É departamento comercial, de marketing. E o terceiro departamento é o administrativo financeiro, RH, a parte legal, jurídica, tudo tá ali, né, a parte administrativa. Então, o que é um convênio na minha visão, sob o ponto de vista de gestão? É quando você joga a toalha, você fala assim, eu não sei brincar de diretor comercial, não sei brincar de diretor de marketing, não entendo disso, não sei atrair clientes particulares, não sei. Então, como você não sabe o que você faz, você joga a toalha. Jogou a toalha. Quando você fala jogou a toalha, desisto, não sei fazer captação de clientes. Então o que você faz? Contrata um intermediário. O que é esse intermediário? É alguém que vai intermediar para você, que vai lá captar esse cliente e vai te trazer esse cliente. Vai facilitar a sua vida. Isso é, por definição, o trabalho de uma operadora. Ela está sendo o seu departamento comercial. Né? Então, como é que a gente deveria lidar com isso? Fala assim, na minha visão, tá? Minha visão bem simples. A relação que eu tenho com a minha operadora é assim, ou eu aprendo a lidar com a área comercial legal, no total, por exemplo, para ser 100% dos meus pacientes particulares de uma relação que eu construí, ou eu entrego, jogo a toalha e fica sendo 100% dos pacientes que virão daquele convênio, ou eu aprendo a fazer talvez uma mescla disso, que parte dos pacientes eu atraio e parte eu delego para um convênio trazer para mim. Eu peço ajuda para um convênio trazer para mim. É isso. É isso. Essa é a relação de base que a gente tem que ter. Então, toda vez que você pensar assim, e ouço bastante isso, Plínio, olha, o meu sonho é não ter mais convênios. Né? Então, como é que é a minha interpretação? O que eu estou falando é o seguinte, bom, por que você não se livra de convênios então? Por quê? Não, porque não dá. Não dá porque você não sabe. Não tem um monte de. Você não sabe fazer isso, né? Não tem um monte de gente que não tem convênio? Você não conhece, eu pergunto para o colega, você não conhece um monte de dentistas e colegas que não têm convênios? Conheço. Então, qual a diferença sua para ele? A pessoa começa a lucubrar, não, a diferença é porque ele encontrou formas de ter pacientes particulares em volumes suficientes. Por 1000 motivos, porque talvez ele entendeu o livro inteiro, né? Ele sabe fazer o marketing como um todo, e ele optou por isso. E eu conheço gente que dominam o marketing, inclusive, que dominam a estratégia, domina a gestão, e opta por ter convênio, porque ele acha que essa estratégia de captação que vem daqui funciona para ele, e é bom para ele. Então, é uma opção estratégica. Claro que você tem que fazer um monte de contas aí, mas é, em tese, uma opção estratégica de onde eu vou trazer meus pacientes. Eu vou atrás lutando para isso, com o meu método, o método que eu vou aprendendo, ou eu terceirizo para alguém fazer para mim e aí eu fico aqui, né? Aí um valor é diferente, Plínio. Então, por isso, aprenda a fazer pelo menos uma parte, né? Por isso que eu defendo tanto que você deve aprender a vender, a captar, atrair clientes de uma forma natural e por aí vai. Ok? Então, alguns números que eu trouxe para você entender como é que é o mercado atual, tá? Mercado atual. Olha, número de dentistas credenciados e cooperados que tem no Brasil, eu vou falar de uma estatística agora feita pela Tomás Gestão e Marketing, pela nossa empresa. Então, estimativa feita pela Tomás, eu estou arredondando os números para não ficar muito número na sua cabeça. Nós temos aproximadamente aqui quase 180 mil dentistas do Brasil que são credenciados a alguma operadora. Esse número é controverso, tem gente que fala que é mais, que é menos, mas enfim, tá? Aproximadamente 180 mil dentistas são credenciados a algum convênio. Talvez 160, 140, 120, não se sabe. Mas a nossa estimativa está por volta de 180 mil. Agora, presta atenção nisso que eu vou falar, ele pode parecer meio confuso inicialmente. Ó, desses dentistas, presta atenção, de todos os dentistas que atendem convênio, quanto que o convênio impacta mensalmente no bolso desses colegas? Tem ideia? A gente tem. Presta atenção na nossa estatística aqui. Anota aí. Estatística, Tomás, Gestão e Marketing. Estou arredondando os números, tá? Para aproximadamente 20% dos colegas que atendem convênio, 20%, a renda vinda da operadora, a renda vinda da operadora, ou seja, o que o convênio paga para eles mensalmente, corresponde a mais de 70% da sua renda. Ou seja,
são pessoas, são colegas que dependem do convênio. Ou seja, 70% do que ele ganha no mês são os convênios que estão dando aquele dinheiro para ele. Okay? Então essas pessoas têm uma relação forte com o convênio, com as operadoras, têm uma relação de dependência comercial. Entende? É bem diferente um caso do outro. Vamos falar o extremo oposto. Para 50% desses dentistas, 50% dos dentistas que atendem convênio no Brasil, os convênios pagam para a pessoa, em média, até 20% da renda mensal. Ou seja, o que a pessoa ganha todo mês, só 20% vem do convênio. Ou seja, essa pessoa pode ficar sem o convênio? Pode. Ela tem o convênio como um apêndice, como um anexo, como uma coisa que ajuda ela de alguma maneira em algo que ela entendeu como funciona. E eu acho isso muito, muito bom. Ou seja, no sentido de que eu tenho uma fonte que complementa alguma coisa que eu faço, porque eu coloquei isso numa engrenagem que faz sentido para mim. Depois a gente pode falar sobre isso. Então veja, para 20% dos colegas, eles estão absolutamente dependentes do convênio. Para 50% dos colegas, estão absolutamente independentes. Então, se eventualmente parar de atender, está tudo bem, ele dá um jeitinho, ele consegue se virar. Então, ele fez uma opção ali estratégica, ele conseguiu uma coisa que para ele foi interessante. Agora, para esses 30% que estão no meio do caminho, ou seja, que está de 21% a 69%, vou arredondar aqui, vai, meio a meio, metade da grana que o colega está ganhando, talvez seja o seu caso, está sendo vinda do convênio. Né? Metade, talvez seja metade. Então, essas pessoas correspondem a 30% dos credenciados do Brasil. Então, cada um desses 3 grupos que eu dividi aqui enxergam uma relação com o convênio diferente. Aquele grupo que tem 70% tem uma relação de dependência que ele não consegue nem argumentar muito. Ele já não sabe muito o que argumentar, seja isso bom ou não. Ele não sabe. Aquele grupo dos 50% geralmente tem um convênio como um adicional, e está tudo bem, ele lida bem com aquilo e toca o barco. E o grupo do meio é aquele grupo que não sabe, que reclama do convênio, não sabe fazer outra coisa, não consegue, como eu falei, não consegue fazer a captação particular, não sabe, não aprendeu, não entendeu. Saiu da faculdade, não entendeu isso, a gente não tem essa formação e continua sem saber. Aí falaram para ele que o convênio podia ser legal, ele está lá, mas está reclamando. Então, esse grupo do meio é aquele grupo que mais reclama, porque ele nunca entendeu bem qual é a relação, o que está acontecendo, ele queria não estar, mas está. Enfim, é uma boa parte aí, né? 30% dos dentistas que estão no convênio, tá bom? E tem aqui, tanto todo, uma parte importante também dos dentistas que não estão nos convênios, e está tudo certo também. A gente tem que entender, nós que não estamos, você que está no convênio, que, cara, cada um sabe o seu bolso, sabe onde pisa, e cada um tem que entender o seu próprio mercado. Isso é marketing na sua essência, entender a minha relação com o meu mercado, entender se eu preciso ou não, como é que vai ser tudo isso aí. Ok? Olha que interessante também esse outro dado aqui. Quantos pacientes tem no Brasil? Então, eu ouço muita gente falando assim, a odontologia está ruim no Brasil, Plínio, por causa dos convênios. Ah, é? Então tá bom. Quantos brasileiros nós temos? Né? 200 e poucos mil brasileiros, certo? Então, 200 milhões de habitantes no Brasil. Sabe quantas pessoas têm plano odontológico no Brasil? Segundo a ANS, eu peguei essa informação ontem. Sabe quantos? 25.960.519. 25 milhões, vamos 26, vamos arredondar para 26 milhões, ou seja, 11% mais ou menos das pessoas do Brasil. Se só 11% das pessoas, dos habitantes da população brasileira tem plano odontológico hoje, há 10 anos atrás eu peguei aqui tinha 14 milhões. Né? Ou seja, se a gente enxergar essa proporção, dá para entender que a gente está longe, muito longe, de dizer que o convênio é culpado por alguma coisa. Não. A relação mercadológica nossa é que é estranha. Nossa relação mercadológica de excesso de mão de obra, alta concentração, esse é o nosso problema mercadológico. Os convênios ocupam um espaço. Eles conseguem fazer o quê? Entregar paciente para quem não tem outra fonte, não consegue ter outra habilidade de fazer. É isso. Então eles estão intermediando para aquelas pessoas que não sabem fazer. Sabe fazer? Então sai do convênio. Não sabe fazer? Ok. Então eles estão aí para isso, é a opção que a gente tem. Entende? É assim que eu enxergo essa relação aí. Então, 25.960.519, segundo a ANS, peguei no site ontem. Tá? Os convênios estão crescendo agora por volta de 5%, 6% ao ano, mais ou menos, na média dos últimos anos. Tá? Mas agora deu uma caída aqui agora, né, por causa dessa fase que nós estamos aqui. Quantas operadoras tem no Brasil também veio caindo, então eu vi aqui, atualmente, pelo que eu vi, o número, nós temos 275 operadoras,
Cara, quando surgiu a lei 9656, tinha mais de 2.000, 3.000, não me lembro agora, mas 2.800, coisa assim. Era não, gigantesco. Qualquer esquina tinha um convêniozinho, um convênio ali, né? Hoje não pode mais, né? Aliás, tem muita gente que fala assim, Plínio, eu vou montar um convênio aqui, então porque eu vou fazer um credenciamento para essas duas empresinhas aqui. Fala, negativo, cara. Você não sabe, mas tem lei para isso. É igual você não pode sair emprestando dinheiro a juro pelas pessoas, porque tem lei para isso. Você não pode brincar de virar uma seguradora, porque tem lei para isso. Você também não pode ser uma operadora, porque tem lei para isso. Tá bom? Não faça isso, isso inclusive dá multas, tá? Pesadas, tá bom? Então hoje quantas operadoras tem? Elas estão reduzindo em números. Então elas estão se concentrando, uma comprou a outra, estão virando aglomerados. Todo mundo conhece, por exemplo, Rede Una. O que é a Rede Una? É uma grande operação que começou o dia com uma operadora pequena, a Odontoprev, que foi crescendo. E a Odontoprev começou a ir comprando outras empresas, ela foi tomando porte, empresas pequenas, dessas que eu estou falando, e foi tomando porte, né? Até que teve toda uma relação ali com o Bradesco, né? O Bradesco comprando a Odontoprev, as ações da Odontoprev, a Odontoprev comprando o Bradesco Dental, e aí fez a grande fusão. A partir dali ela precisou criar uma rede comum, estou encurtando a história, né? E aí construiu a Rede Una, que são várias dessas empresas aglomeradas numa só. E por aí vai. Então, esta relação que a gente tem com as operadoras precisa ser bem entendido também por conta disso, né? Então, hoje nós temos, segundo o meu número aqui, 275 operadoras. Talvez um númerozinho ou outro possa não bater com o número que alguém tem, mas sendo 178 odontologias de grupo e 99 cooperativas. Dessas cooperativas, 87 delas parece que são Uniodonto e 12 não são, né? E aí algumas são autogestões e tem mais algumas aí também aí que estão aí no meio, que aí eu não consegui pegar esse número precisamente, mas nem vem muito ao caso. Isso só para você ter uma ideia de que estes 26 milhões aí estão distribuídos, esses 26 milhões estão distribuídos em 275 operadoras. Então tem bastante coisa para a gente discutir com relação a essas operadoras todas aí. Muito bem. Até aqui, tudo em ordem, gente? Tá dando para entender? Acho que agora parou de picotar aqui. Tá dando para entender? Me dá um joinha ou põe um coraçãozinho aí, alguma coisa para entender se tá tudo bem. Estão acompanhando? Eu sei que esse assunto é meio diferente para alguns. Me dá um sinalzinho aí que vocês estão entendendo, estão compreendendo. Manda um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa para eu entender. Valeu, Sandra. Paula, obrigado. Juliana, Felipe, obrigado. Então, com esse feedback eu entendo que acho que eu tô tentando ser o mais claro possível aqui. Valeu? Obrigado, gente, por esse feedback de vocês aí. Eu sei mais entrar um pouquinho aqui no eixo. Muito bom. Então vamos lá continuar. Olha que legal. Eu não sei para vocês, para mim, entender o mercado onde eu tô me dá paz, me dá clareza. Porque se eu não entendo o jogo, as regras do jogo, eu estou chutando, né? Então é importante entender as regras do jogo aí. Robson, valeu, amigão. Então é isso. Ó, vamos lá. Eu fiz alguns trabalhos, cheguei a publicar uma vez um trabalho muito interessante num congresso chamado Simplo, que é um congresso que as odontologias de grupo fazem, né? Inclusive, quando foi isso, cara? Foi 2008, talvez, 2013, não sei, faz bastante tempo já. Eu já fiz alguns desses trabalhos, estou falando desse primeiro que eu lembrei aqui agora, mas já fiz vários outros. Mas já fiz alguns trabalhos pesquisando como é que é a relação dos dentistas com o convênio, né? Então eu quero resumir para vocês isso aí, tá? Eu quero resumir isso. Pergunta, de uma forma bem direta, né? A pergunta direta que eu já vou te dar a resposta é: por que raios um dentista entra num convênio? Para que um dentista vai atrás de convênio? Por quê? Porque eu já fui. Por que você já foi? Ou talvez nunca tenha ido, né? Por quê? 3 motivos principais. Tem mais. O meu trabalho lá eu elenquei acho que 8 motivos, mas vamos aglutinar isso aqui. As pessoas entram num convênio. O dentista, para que ele busca um convênio? Gerar demanda principal. Lembra daquele grupo que tem lá 70% da sua demanda? Então, para algumas pessoas é isso que eu quero usar este modelo, convênio vai ser, essas operadoras vão funcionar como meu modelo de captação de cliente, ok? Então, para alguns é gerar demanda, né, principal, ou seja, gerar essa demanda, eu vou lidar com essa demanda. É isso aí, Rosane, para captar clientes. Muita gente é isso aí mesmo, tá bom? Mas tem mais, tem outro motivo, né? Vamos ver quem vai acertando os outros motivos aí. Um outro motivo é parecido, mas eu já falei, que é gerar complemento de renda ou de volume. O que é complemento de volume? Uma pessoa fala assim, bom, eu tenho agenda suficiente para atender 3 dias e meio, mas eu não tenho agenda suficiente para atender todos os dias.
Então eu vou entrar no convênio para conseguir completar meu meio-dia, um dia e meio, dois, enfim, para completar minha agenda. Então eu posso ter o convênio para fazer o complemento do meu volume de atendimento ou eventualmente para fazer uma cobertura de renda, né? Que pode gerar inclusive renda fixa. Deixa eu fazer um comentário aqui. Como assim renda fixa? Né? Renda fixa significa que se eu tenho uma rotina de atendimento com operadoras, com os convênios, pode ser que eu consiga ter um estágio, e esse é um dos objetivos que eu recomendo, às vezes, para os nossos clientes e alunos, enfim, que você chega um momento que você tem lá uma rotina de, por exemplo, saber que você vai estar recebendo 2, 3 mil, 4 mil todos os meses. Você conseguiu já ter um modelo que funciona de uma forma legal, de uma forma correta, de uma forma ética, que você já tem um volume mais ou menos estabelecido de pacientes que vêm, porque você determinou aquele 1, 2 dias, você tem aquele volume, para 2 dias é aquilo que vai gerar dentro de uma flutuação razoavelmente conhecida. Tá? Então pode ser um complemento de renda ou de volume de atendimento. E também, isso aqui muita gente não conhece, que um dos motivos pelo qual a pessoa entra, às vezes, na operadora, é pelo relacionamento que ela tem ou quer ter com um grupo com uma empresa específica ou com o seu grupo de funcionários. Por exemplo, a pessoa fala assim, cara, tive vários exemplos que eu ajudei a fazer isso. Então você tem vou dar um exemplo aqui sem entrar muito em detalhes, tá? Então tem lá uma clínica, um consultório que está lá em Brasília, dentro do setor bancário, tá? Então o que é isso? Não sei se vocês conhecem bem Brasília, quem não é de Brasília é dividido muito por setores. Então tem lá um setor que está tudo quanto é banco está lá dentro. Então essa pessoa fala assim, poxa, esse pessoal de banco aqui é um público que eu queria atingir de alguma maneira. Então eu preciso de um convênio de uma dessas operadoras que trabalha exatamente com esses bancos, porque eu estou uma ilha, eu estou aqui no meio e tenho banco para tudo quanto é lado, literalmente. Então eu quero ter uma relação com esses bancos, como é que eu faço? Então como é que eu faço? Eu entro numa dessas operadoras ou em várias dessas operadoras que vão me dar exatamente a ponte de acesso, de relacionamento para essas empresas que eu quero. Então entende que a minha relação com o convênio tem que ser muito mais madura, eu tenho que entender quem são essas empresas, quem é o público que eu quero atingir. Lembra que não existe projeto sem público-alvo. Então, se eu sei o que eu quero atingir, eu posso entender que a operadora pode ser um caminho de relacionamento com aquelas pessoas, um jeito de falar direto com elas. Ou pode ser um jeito de me aproximar de uma empresa que me interessa por uma razão de parceria. Sei lá, tem gente que fala assim, eu adoraria atender os funcionários da Apple, adoraria atender os funcionários da IBM. Por quê? Então a pessoa nem sabe se é bom ou não aquela carteira, se aquele convênio que o IBM tem, nem sei, tá? Que a Apple tem, o que a Disney do Brasil tem, não sei. Mas a pessoa fala, eu queria. Por quê? Porque sim, eu quero ter aquele relacionamento, quero ter o gostinho de dizer... Não sei o motivo, não quero discutir o motivo. Mas quero dizer que, às vezes, o gatilho que faz a pessoa procurar uma relação comercial com uma operadora, não é só não ter paciente ou não é só de uma forma direta ou querer uma renda. Tá claro? Então, assim, vamos mais uma vez fazer mais uma abertura aqui de cabeça para a gente entender que o assunto é um pouco mais amplo do que muita gente trata essa relação, porque não enxerga além do quadradinho, tá bom? E aí a gente tem várias questões, né? Se a gente for fazer um resumo do resumo do resumo do resumo, né? E eu queria muito chegar nesse momento aqui para a gente ter essa conversa aqui. Para a gente poder dizer assim, então, Plínio, vale a pena? Quando vale a pena? Quando vale a pena? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu vou falar de 3 motivos que eu acho que é quando vale a pena. Mas eu acho que ao longo dessa minha fala eu já falei diversos motivos, né? Eu vou reinterpretar esses motivos e vou falar de 3 grandes motivos, vamos aglutinar para dizer por que, quando que valeria a pena. Então, vale a pena quando eu quero que esse convênio, ele vale a pena quando o convênio que eu tenho gera para mim essa demanda contínua, ou seja, esse fluxo contínuo de pacientes que eu expliquei agora há pouquinho. Então, quando vale a pena? Quando eu consigo ter uma relação com a operadora que gera volume suficiente, essa ou estas operadoras me geram volume suficiente para me gerar fluxo contínuo de demanda e grana, ok? Então, guarda essa informação. 2, quando vale a pena? Quando a remuneração, o acordo de remuneração dessas operadoras é feita de modo justo. E aí tem uma super discussão que a gente pode ficar 8 dias discutindo aqui o que é justo e o que não é justo. Aí dá pano para manga, né? Cá entre nós, aí dá pano para manga. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, antes de falar o terceiro item. Você sabe que o nosso modelo de pagamento de saúde no Brasil é um modelo, na minha opinião, doente. O nosso modelo de saúde é doente. Em que sentido?
Nosso modelo lato sensu, não estou falando de SUS, estou falando de modelo de saúde, ou seja, como que a gente lida com a saúde no Brasil. Repara, o nosso modelo é chamado internacionalmente de Fee for Service, ou seja, pagamento por serviço. Então, quanto mais serviço tem, mais eu ganho. Então, ou seja, quanto mais gente com doença, mais eu, médico, ganho. Quanto mais gente com doença, mais eu, laboratório, ganho. Quanto mais gente com doença, mais eu, hospital, ganho. Quanto mais gente com cárie e problemas vocais, mais eu, dentista, ganho. Entende que este modelo é doente? Esse modelo não favorece a saúde? Você sabia que alguns países no mundo já alteraram isso e fazem outros modelos, como, por exemplo, o modelo capitation? O que é um capitation? A pessoa chega para você e fala assim no seu consultório, imagina, chega numa operadora para você e fala assim, isso acontece muito fora do Brasil, muito. Olha, eu vou fazer o seguinte, doutor Plínio, doutor João, doutor Carlos, doutora Sandra, estou aqui uma lista, tem 1000 pacientes, eu vou te pagar R$10 por cada um, então 10 mil por mês fixo. O que esses 1000 pacientes tiverem na clínica geral, você vai atender, tá bom? Conforme a demanda que tiver. Olha que interessante, olha que interessante. Com esse modelo, o dentista agora quer que tenha mais doença ou quer que tenha não doença? Ele quer que tenha não doença. Então, como é que muda a cabeça do empresário, do dentista empresário? Ele quer mais e mais que ele faça o quê? Ele quer gerar prevenção, ele quer gerar saúde, ele quer gerar que aquele atendimento a pessoa não volte, porque aí aquela carteira continua recebendo os 10 mil por causa daquela carteira, ele trata a carteira, cuida dessa carteira para ela ficar para sempre. Então ele quer uma carteira fidelizada, ele vai fazer um atendimento para as pessoas não saírem dali, continuarem com aquela carteira. Entende a lógica? Claro que esse assunto é mais complexo do que isso, mas tem vários outros formatos também de remuneração por aí. Por exemplo, o Canadá, algumas das províncias no Canadá, na região, remunera o seu sistema de saúde, aquelas pessoas todas de uma região, de um hospital, por exemplo. Nessas regiões do Canadá que eu estou mencionando, o hospital é o centro de saúde da região. Ele não é um lugar onde a gente encaminha alguém, a gente vai quando não tem mais jeito. Não, ele é o centro que comanda a saúde de uma região. E aí todo aquele monte de gente que trabalha naquela região é remunerada pela melhoria de saúde. Então assim, quanto você ganha hoje? Eu ganho 10 mil dólares por mês. Então tá, meta desse ano. Se nós melhorarmos índice de mortalidade infantil, de obesidade, não sei o que lá, morte por violência não, por AVC e tal. Se a gente arrumar esses 4 indicadores, você vai passar a ganhar então 12 mil dólares por mês a partir do ano que vem. Entendeu? Ou seja, a equipe toda trabalha em termos de mentalidade de resolver saúde. Por isso que eu acho que esse é um assunto super lindo, adoro discutir isso, complexo pra caramba, e que às vezes eu vejo que dentistas ficam numa superficialidade, não entendem essas coisas, e a gente fica discutindo isso. Bom, então eu fiz esse parênteses só para dizer que esse modelo que a gente tem de remuneração por servicinho, quanto é a restauração, quanto é a prótese, cara, nem deveria existir, nem deveria existir. Então essa discussão é necessária ter, porque a gente é mal remunerado, muitas dessas vezes, mas não deveria nem sequer ser este modelo, na minha opinião, mais. Já não deveria ser esse modelo. Esse modelo não é bom para nenhuma parte, nem para outra. Ou seja, nem para a operadora, nem para o dentista, nem para o paciente. Ele não é bom para ninguém. Fecha parênteses aí, continua aqui. Então, quando vale a pena? Quando gera, então, demanda desejada, fluxo contínuo. 2, como eu falei, quando remunera de modo justo. E quando vale a pena, item 3, quando gera conversão particular. Mas acho que muita gente sabe disso. Então, para que eu posso estar no convênio, estrategicamente falando? Porque aquela carteira que eu vou atender pode gerar paciente particular para mim, né? Então, pode ser que vire alguma coisa particular? Pode ser que gere alguma coisa particular. Isso eu preciso entender, eu preciso pensar como que é isso, né? Neymar está falando o quê? Neymar, modelos ultrapassados. Exato, Neymar. A gente tem vários tipos de modelos que tem por aí, tem modelos que funcionam, que não funcionam, mas os modelos merecem ser discutidos, né? É isso que eu estou falando aqui, merecem ser discutidos. Eu não gosto de fee for service, eu acho que esse modelo não é bom. Mas vamos lá. Então, assim, o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte, o que eu quero ensinar para vocês. A gente tem, por exemplo, como é que eu acho que é um bom modelo de essa relação de conversão e tal, como é que é isso, né? Eu vou falar em linhas gerais, tá bom? Isso você tem que fazer as suas contas, mas em linhas gerais eu penso da seguinte maneira. As contas que eu faço geralmente me mostram isso que eu chamei de regra das 3 vezes, ou 2 vezes, ou 2 vezes e meia, dependendo, né? Eu chamo de regra das 3 vezes, ao entender. O que você faz? Faz o seguinte exercício. Vamos supor que você entenda 3 convênios diferentes, 3 operadores. Então você fez assim, quanto naquele
ano, por exemplo, em um ano, quanto no ano soma quanto aquele convênio te pagou. Então aquele convênio te pagou, vou falar em números gerais, R$ 10.000. R$ 10.000. E lista, quem são essas pessoas? O João, o Pedro, Carlinha, tal. Quem são os pacientes que estavam naquela lista? Não é tão difícil você fazer essa lista, né? A lista dos pacientes que você atendeu naquele ano, do convênio tal, e quanto que ele te remunerou somado no ano. Soma aqui. Aí o que você faz? Você olha, você, sua secretária, vai para essa lista dessas pessoas, do João, do Pedrinho, da Carlinha, todo mundo que você atendeu, desses pacientes, e fala assim, dessas pessoas, quantas dessas pessoas contrataram serviços particulares, assim, complementares, por exemplo, uma prótese, um implante, um clareamento, algum serviço que não seja coberto? Quantas pessoas compraram essa lista? E aí vai dar um trabalho, você tem que ir lá e somar estes valores, né? Somar valores. Então, a Carlinha comprou o implante, o Joãozinho aqui fez, cara, um protocolo, essa aqui fez tal coisa, né? Ou seja, de pacientes que derivaram dali. Em algumas vezes você pode até contar os pacientes que vieram de uma indicação direta. O que é indicação direta? É pai, mãe, filho, ou seja, uma indicação direta mesmo ali, do mesmo núcleo familiar. Conta essas pessoas também e soma esse valor, ok? Soma esse valor. Se esse valor do que veio particular, graças àquela carteira, do que veio particular, essa é a minha regra dos 3 vezes, for 3 vezes aquilo, então, por exemplo, se naquele ano o convênio deu R$ 10.000 somado, e aquele convênio, aquelas pessoas geraram em serviços particulares pelo menos 30, significa esse convênio está sendo muito bom para você. Ok? Porque é um convênio que está fazendo girar coisas para que o montante que está sendo pago ali, seja ele perfeito ou não vou discutir isso agora, mas ele gera para você uma carteira que começa a ser significativa. Então essa relação, que é uma relação, eu estou simplificando para vocês pra caramba aqui, tá gente? Só para dizer que existem critérios, isso é gestão, é olhar para número, é pensar direitinho. Se você faz essa conta, você vai começar a entender que, poxa, então esse convênio fica, esse convênio sai. E às vezes o convênio que fica não é o que tem a melhor tabela. Tcharam! Olha o que eu estou falando, o que você está falando. Então, às vezes o convênio que fica não é o que tem a melhor tabela, é o que me gera fluxo contínuo e tem uma carteira qualificada de pessoas que estão comprando mais serviços particulares não cobertos. Ou seja, eu estou fazendo coisa certinha com o convênio, não estou burlando nenhuma regra, mas o que não é coberto, que eu posso oferecer particular, está gerando serviço. Tem uns que eu vejo assim com 5, 6, 7 vezes, 10 vezes o valor do convênio. Então esse convênio você tem que manter. Mas é a pior tabela que eu tenho. Não importa. É um modelo, como acabou de falar o Robson aqui, é um modelo de captação. Perfeito, Robson. É isso. Ou seja, aí eu vou entender que quanto você gastaria para fazer captação de cliente? Eu vou gastar, imagina, 5 mil no ano, que é pouco, mas enfim, né? Então, se essa carteira de convênio te deu 5 mil de prejuízo, ou seja, se te remunera tão mal que te deu 5 mil de prejuízo, mas ela te rendeu 50, 60 mil de serviços particulares, então, criatura, é como se você tivesse investido num modelo de trazer paciente particular para você. Simples assim. Por isso que às vezes tem convênio que sim, vale a pena ter, tem convênio que não vale a pena ter. Tem convênio que, para mim, na minha cidade, na minha região, é um horror. Para mim, para minha realidade, ele não gera, não dá essas 3 vezes, dá uma vez e meia, olhe lá quando dá. E esse mesmo convênio na outra cidade, bomba. Por quê? Porque a empresa que está lá, o conjunto de empresas são talvez um pouco mais qualificadas, as pessoas têm uma outra visão, entendeu? Então essa visão mais madura a respeito do convênio é fundamental, cara, é fundamental. Quando você começa a entender isso, parece que, sabe, sai uma venda dos olhos, você fala, cara, então eu tenho jeito de entender melhor o convênio e estreitar relacionamento com esse convênio, em vez de ficar só brigando, arrumando encrenca com o convênio, eu não posso somar energias com ele e qualificar essa carteira e trabalhar melhor isso? Enfim, entendeu? Entende? Enfim, você entendeu como é que se coloca no mercado, como é que se relaciona com o mercado. Seja amigo, de alguma forma, amigo no sentido assim de criar bons relacionamentos comerciais, bons relacionamentos que podem construir coisas interessantes, né? Então é isso, cara. Convênio não é só a tabela, você tem que escolher o convênio pela carteira de empresas que ela tem, de clientes, o perfil dessa carteira que ela tem, o modelo de operação e tudo mais. Ok? Nós estamos chegando nos últimos minutos. Para a gente encerrar, eu quero fazer uma rápida leitura com vocês aqui, uma rápida leitura só dos tópicos que eu mencionei no livro aqui. Quais são as vantagens e desvantagens de ter convênios? As desvantagens, primeiro, de ter convênio. Eu vou ler rapidamente aqui, porque senão a gente ficaria muito tempo.
páginas 208, 209, para quem está com o PDF gratuito que eu liberei para vocês. Se não tiverem ainda, vai lá no grupo nosso do Telegram e pega lá. Então, desvantagens. Baixo valor de honorário, sob o ponto de vista unitário, né? Então precisa de volume para ganhar um pouco mais. Maior desgaste de equipamento devido ao giro, supondo que tenha. Maior desgaste do profissional devido ao grande volume de atendimento. Você é um dentista, né? Dói braço, dói orelha, dói tudo. Dói pescoço, dói coluna. Submissão à norma de procedimentos da empresa, faz parte, né? Então você tem isso, é uma desvantagem. Você tem que obedecer aquele modelo burocrático de coisas. Redução de horários de agenda disponível para paciente particular. Se você não controlar, você fica com isso. O paciente muitas vezes não escolhe o profissional, ele vai lá porque está na listinha, no famoso livrinho, né? Não pode negociar preço e facilidade com o paciente. Por quê? Porque é aquele valor e acabou, aquilo é uma tabela e pronto. E em algumas operadoras você tem limite qualitativo ou quantitativo de procedimento, ou seja, o que pode ser feito, tem limite, tem cota, o que eu particularmente acho um horror. Operadoras que têm cota para mim são um horror, elas não entenderam, isso não, cara, não legal, não acho legal. Mas enfim, né? Vamos lá. Agora, e as vantagens de atender convênios, né? Aumentar o número de pacientes, como eu já expliquei, aumentar o giro de pacientes, ter garantia de pagamento, pelo menos está mais garantido, está lá um negócio, como eu falei, se eu gerei um fluxo contínuo, pode ser bacana. Ter normas de condutas pré-estabelecidas para o paciente, porque tem regras de falta, por exemplo, que às vezes você não sabe cobrar falta do seu paciente, mas se o convênio tem falta, você consegue fazer isso e cobrar. Então, às vezes, te ajuda até usar as regras do convênio para explicar alguma coisa, orientar, educar melhor o seu paciente. Fazer divulgação do seu nome e da sua especialidade numa área, numa região, porque ele acaba te expondo um pouco mais e faz um caminho, talvez você fique lá 2, 3, 4, 5 anos com convênios, depois você sai, porque você já construiu um nome, talvez. Você consegue um rendimento regular, não enfrentar pechincha de paciente, então não vai discutir preço com o paciente, né? Então, receber benefícios extras pelo credenciamento, tem várias operadoras que dão benefício, como cursos adicionais, como treinamento para secretária, como desconto em material, desconto em roupa branca, desconto em jaleco, desconto em EPI, desconto em... Enfim, e às vezes esses benefícios, se você fizer a conta, às vezes eles são bem interessantes também, né? Então, às vezes esses benefícios por si só valem a pena. Aproveitar o tempo ocioso, que está parado mesmo, ter economia de escala e por aí vai. Isso são as coisas que eu coloquei aqui no livro. Gente, ufa, quanta coisa, hein? Tanta coisa. Terminou. Tem bastante coisa. Então, o que eu quero falar para vocês e fechar, que nós temos os últimos minutinhos aqui, é que essa relação com o convênio é legal quando a gente tem um pouco mais de maturidade para entender e ver que vamos parar de simplesmente criticar o convênio, né? Mas também não estamos elogiando. Sim, tem dentista bom, tem dentista ruim, tem convênio bom, tem convênio ruim, tem tudo bom e tem tudo ruim. Tem consultor bom, tem consultor ruim, tem tudo. Tem professor bom, professor ruim. Então, a ideia é você procurar assim, qual a relação que eu posso ter com o meu mercado, como é que eu posso me inserir nesse meu mercado de tal maneira que seja bom para todo mundo. Que eu chamo de parceria 3G, é aquela que é ganha, ganha, ganha. Ganho eu, para mim tá legal, ganho o paciente, para ele tá legal, ganha a outra parte, tá legal também, a empresa operadora. Aí é legal, aí é maduro. Então, é possível, Plínio? Perfeitamente possível, eu acho que eu narrei isso aqui para você. Se você chegou na metade, aqui, você não assistiu toda a live, vou falar para você, depois entra lá, essa live vai ficar lá no nosso feed, né? Vai ficar lá tanto no Instagram quanto no Facebook. Assiste de novo, faz algumas anotações, pensa o que você pode fazer de diferente, o que você pode fazer para conseguir, para construir aí uma relação boa, no seu caso. Se o seu caso é sair do convênio, saia, ponto. Se o seu caso é, poxa, eu preciso me aproximar desta ou daquela, eu vou eliminar esses dois, ficar com esses três, estuda o seu caso, faz essas regrinhas, essa continha que eu ensinei você a fazer da regra das 3 vezes aí, e começa a olhar para o seu mercado de uma forma um pouco mais madura, tá bom? É isso aí, Marcelene. Vamos pensar empresarialmente. Esse é o lema nosso, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Entra lá, mais uma vez, no nosso grupo do Telegram, chamado Consultório Empresa, para a gente ter um fechamento, né? E, infelizmente, o compartilhar de VTV aqui, compartilhar de VTV. Infelizmente, aqui o Instagram acabou. Então, falando aqui para vocês que estão no Facebook, entra lá no Telegram, no nosso grupo do Telegram, que chama Consultório Empresa, ouve os podcasts, que certamente vai valer muito a pena para você. Então é isso, um forte abraço, obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, e a gente se vê em breve. Valeu, gente, valeu.